Hoje vamos conversar sobre um dos melhores filmes de todos os tempos. E essa foi a primeira adaptação feita para uma obra que, por sinal, também foi a primeira obra de um dos melhores e mais divertidos escritores de terror de todos os tempos. E ele é tão feio quanto os monstros das histórias que ele cria. É o Stephen King. Olha que dentinho horroroso. E o filme da Carrie em si foi dirigido por nada menos que nosso querido Brian De Palma. O herói que dirigiu Scarface, que tem o melhor protagonista de todos os tempos, e também o Caminho de Carlitos, ou melhor, Carlitos Way, que tem o segundo melhor protagonista de todos os tempos. E ele também dirigiu Vestida pra Matar, que seria um filme ruim se não fosse pela incrível atuação da Nancy Ellen vestida de lingerie. Ulala. E o Carrie supostamente é um filme de terror, mas é um pouco difícil dizer onde o terror se encontra. Talvez o terror de verdade seja nascer filho de crente. Deus me livre. Antes mesmo do filme começar, já temos aqui o nosso querido leãozinho da MGM à vista, a marca registrada de filme com gostinho de infância, mesmo que a gente nunca tenha assistido a obra. O filme começa com essas meninas na escola jogando vôlei, elas tentam passar a bola pra Carrie Nariz Arrebitado White. Por sinal, precisamos tirar um tempo só pra apreciar esse nariz dela, né, cara? Olha que coisa mais linda. Como que isso aqui pode ser natural? Mas a Carrie, ela é tão ruim que é fisicamente impossível ganhar com ela no time. Parece eu na escola, não é mesmo, galera? E todos fazem bullying com ela porque ela é ruim e estranha. E por algum motivo, nosso querido Brian De Palma achou que seria de bom tom fazer uma sequência no banheiro feminino de adolescentes americanas. E aí várias meninas pagam peitinho e exibem seus dotes. É um homem de cultura de fato, né? E a nossa querida Carrie tá se ensaboando despretensiosamente, enquanto o cinegrafista do filme coloca a câmera nos ângulos mais deliciosos do cinema possível para exibir tudo da protagonista. E aí tudo isso parecia um grande sonho quando o evento canônico feminino mais traumatizante acontece. Carrie menstrua pela primeira vez na vida aos 16 ou 17 anos de idade e entra em completo desespero. Mas também quem não entra, né? Só de eu imaginar a possibilidade do meu pau jorrando sangue, eu também já não fico lá muito confortável. E aí a Carrie, com seu espírito de porco sujo e nojento, começa a pegar o sangue do Chebil e passar nas outras meninas. Mentira, ela só tá querendo um apoio porque ela tá desesperada, mas ela acaba sujando as outras com sangue de Chebil. E aí a galera começa a jogar um monte de absorvente nela pra ver se ela para com essa porqueira nojenta. E aí a situação pesa tanto o clima que a professora chega e tem que botar ordem na casa, gritando e empurrando todo mundo. E que professora, meus amigos, ó. E aí a Carrie, ela tava tão desesperada nesse momento que a professora dá um tapa na cara dela pra ver se ela volta pra realidade. Nada melhor do que um pouco de violência pra fazer o oprimido reconhecer o seu verdadeiro lugar no mundo, né? E nisso uma lâmpada magicamente explode e todas as meninas saem rindo. Menos uma, com um pouco de senso de realidade, né? Tipo, cara, uma lâmpada explodiu aqui, talvez eu deva me preocupar com a situação. E aí a professora vai lá, pega a Carrie e leva ela pra diretoria da escola. E aí ela descobre que a Carrie nem sabia o que era uma menstruação até esse momento da vida dela, porque a mãe dela, meio que uma doida religiosa, e nunca falou que isso ia acontecer, nunca preparou ela pra esse momento. E eu vou dar um prêmio pra quem conseguir me dizer alguma coisa nesse mundo que seja mais sexy do que uma professora de educação física do ensino médio fumando cigarro suja do sangue de menstruação da sua aluna mais problemática, resolvendo a situação com maestria. Aí o diretor da escola decide que a melhor coisa a se fazer é enviar a Cassie pra casa. No caso a Carrie, mas nessa altura do campeonato ele já errou o nome dela 3 vezes seguidas. Sorry about this incident, Cassie. E aí ele dispensa ela também das aulas de educação física. Mas aí, pelo fato do cara já ter errado o nome dela 3 vezes seguidas, porque deve ter algum problema de memória, ela vai lá, pega e usa seus poderes psíquicos mágicos e estoura um cinzeiro do diretor ali. It's Carrie! E ninguém reage. Todo mundo fica tipo, oh, mas ninguém fica tipo, uou, um cinzeiro explodiu do nada, sem ninguém tocar nele. Tipo, que mundo vocês estão vivendo, cara? E aí no caminho pra casa, esse
porrinha tenta zoar a nossa protagonista, que já tava num dia ruim. Ela derruba ele da bicicleta de forma brutal. E aí corta a cena e vemos a mãe da Carrie tentando espalhar a palavra do Jesus Cristo pra uma outra mãe da menina da sala da Carrie. Na maior estileira testemunha de Jeová possível. E aí esse é o tipo de gente, né, que vai estragar a sua mais agradável tarde de domingo com sua psicose religiosa, não é mesmo? E aí a mãe da Carrie chega na casa da mãe dessa menina aí pra avisar que a filha dela é uma grande vagabunda e que todos os jovens desse tempo de hoje são vagabundos e maconheiros. Uns papos bizarros, meu. E aí, pra se livrar dessa chatice infernal, a mãe da Sue entrega $10 na mão da mãe da Carrie. Tudo isso só pra ela fechar a matraca, que ninguém aguentava mais. Pega esse dinheiro e vaza. Ela vaza mesmo, né? Mas não sem antes fazer o seu showzinho. Ela pega e faz ali um gesto simbólico, assim, igual aquele quadro de Jesus, assim, pra que todo mundo encontre o caminho de Deus assim como ela encontrou. Pra quê também? Ficar insuportável que nem você, ô velha coronga? E aí, chegando em casa, a mãe da Carrie recebe uma ligação da escola e começa a bater na filha porque ela menstruou. E aí ela começa a recitar versos da Bíblia que falam mal de Eva e que falam mal de mulher e que fala que o sangue é o pecado e tudo mais, né, que as mulheres são amaldiçoadas com sangue de Shebil. E a filha começa a perguntar desesperada, né, tipo, mãe, por que você não me avisou que ia sair sangue de mim? E aí eu também paro pra pensar, o que esse povo ensina nas escolas americanas? Tudo bem que é um estereótipo o americano ser burro em cada decisão do dia a dia, mas não terem explicado pra uma menina de 17 anos o que é menstruação parece burrice demais até pros padrões norte-americanos. O que eles ficavam aprendendo exatamente na escola? Os direitos da propriedade privada? É tudo isso que eles sabem falar quando a coisa aperta pro lado deles. This is my private property. E aí a nossa psico-religiosa preferida arrasta Carrie pro cantinho do pensamento. Tudo isso para que ela passe um tempinho rezando e refletindo sobre seus pecados. Sangrar pela buceta. E nesse quartinho só tem uma Bíblia, uma vela vermelha e a mais perturbadora figura de Jesus Cristo de todos os tempos. Se der tédio, também tem uma vassoura ali no canto pra enfiar no... Você passaria uma noite nesse quarto por R$500? E aí a Carrie vai lá, reza bastante, se arrepende dos seus vis pecados e dá um beijinho de boa noite na sua mãe porque ela entendeu que estava errada, né? Existe coisa mais linda do que uma boa relação entre mãe e filha? Mas na verdade Carrie está em frangalhos emocionais e quando ela chega no próprio quarto ela estoura sem querer o vidro do banheiro dela, enquanto ela chorava desesperada, coitada. E aí a nossa esquizogélica vai averiguar o que tá acontecendo lá, já pronta pra torturar um pouquinho mais a própria filha, né? Mas a Carrie já tava esperta, meu amigo. Antes mesmo dela chegar lá, a Carrie já tava rezando, pianinho, ajoelhadinha na cama, assim, pra que nada acontecesse. E aí no dia seguinte, essa bola feia metida a crítico de poesia tá criticando o poema do seu pior aluno, Tommy Ross. E aparentemente esse gordo aqui, ele tem tesão em humilhar gente meio burrinha, porque ele não tem tesão em mais nada na vida, pô. Aí é tipo o professor que gosta de ficar subjugando o aluno, sabe? À toa, assim, de bobeira. O que esse professor esperou também, né? Que o aluno que joga futebol americano fosse ser um grande poeta, cara. Mas a nossa querida Carrie, que apesar de estranha é muito gente boa, diz que achou o poema do Tommy Ross maravilhoso. It's beautiful. Por mais que isso seja quimicamente impossível para qualquer cérebro que tenha mais de 2 neurônios, porque era ruim mesmo. Corta a cena e aqui estamos de volta à aula de educação física feminina. E a gente vê ali na parede ali o rosto da Carrie pichada e o coitado do zelador limpando. Nunca é o responsável pela cagada, é sempre um terceiro pobre. E aí a professora chega e dá uma lição de moral nas meninas. Fala que nenhuma delas pensou nos sentimentos da Carrie e que elas só estavam pensando na pica que elas vão sentar depois do baile de formatura da escola. E ela até pensou em dar uma suspensão de 3 semanas e proibir todas elas de irem no baile. Mas o diretor achou melhor dar, sei lá, 1 semana de castigo que a professora mesmo ia definir qual seria. E aí, se elas cumprissem, elas poderiam ir no baile. E aí o grande castigo
castigo que essa professora decidiu dar pra esses alunos foi colocar eles pra correr durante 1 hora por semana. Eles vão ter que ficar correndo com ela, fazendo exercícios estúpidos. E esse é um grande desafio se você for uma gorda mórbida que não consegue dar 5 passos sem ficar ofegante. Mas não é o caso de ninguém aqui, porque todas elas foram escolhidas por serem magras e gatas. A gente conhece bem o Brian de Palma. Só que aí o nosso alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, Chris Henderson, não tá nem um pouco afim de cumprir a pena. E a professora fala que se ela não cumprir, ela não vai no baile. É simples assim, não é mesmo? E aí vemos elas cumprindo essa dolorosa sentença, né? Dolorosa pra elas, porque o cinegrafista parecia estar se divertindo horrores gravando as pernas das alunas e da diretora. A gente sabe que ele é safado, mas aí a Chris cansa dessa bosta faltando 10 minutos. E aí a Chris manda a professora enfiar os 10 minutos no cu. E aí ela é automaticamente cobrada pelo seu desrespeito à professora, né? E aí corta a cena e vemos nosso querido pseudo-galã Tommy Ross treinando pra jogar futebol americano ou qualquer bosta assim. E aí a Sue aparece e faz pra ele aí um pedido um tanto quanto inesperado. Ela pede que Tommy leve Carrie White no baile de formatura da escola, porque aparentemente ela se sente culpada pelo que aconteceu com a Carrie no banheiro. E aí o Tommy Ross aceita. Ele não vai ir contra o pedido da própria mulher, ainda mais quando a mulher tá pedindo pra ele sair com outra mulher, tipo, lucro infinito. E aí temos essa cena do nosso mais carismático ator de todos os tempos, John Travolta, dando um rolê despreocupado de carro na noite com sua ficante plus premium Chris Henderson. E aí ele vai lá, toma aquela cervejinha de leve pra relaxar no volante, né? Mas a polícia passa. Aí ele pega e taca essa cerveja na sua namorada. E aí ele suja ela toda. E ela chama ele de estúpido de merda. E aí ele vai lá e revida a ofensa dando um tapa na cara dela. Porque isso é um namoro saudável, né, gente? Às vezes, pra gente educar nossa mulher, a gente precisa apelar pra um pouco de violência. E aí eles estavam indo pra uma festa e tudo mais, mas a Chris tem outros planos. Ela começa a chupar os dedinhos de Travolta numa malícia sacana. E aí os dois, eles demonstram o desejo deles um pelo outro de uma forma estranha. Uma hora eles estão se beijando, e outra hora eles estão se estapeando. E aí outra hora eles estão se chupando e gemendo. Mas aí a gente percebe que a Chris, ela só tá usando da sua sensualidade pra convencer o nosso querido Travolta a fazer uma coisa bem ruim. E nesse momento a Carrie está numa biblioteca vendo livros e mais livros sobre seus poderes psíquicos, porque ela quer se conhecer melhor, ela quer saber de onde veio essa bosta toda. Tempos sombrios esse que as pessoas procuravam conhecimento de livros na biblioteca em vez de simplesmente abrirem o Google. E aí aparece Tommy chato da Silva Ross chamando a Carrie pra ir no baile de formatura, né? Mas ela sai correndo porque acha ele feio demais. E aí a professora da Carrie encontra ela chorando num banco no outro dia, porque provavelmente o Tommy só chamou ela porque estão tirando uma com a cara dela de novo. E aí a professora rebate, diz que talvez ele realmente tenha interesse nela e que talvez ela também devesse se olhar um pouco no espelho e ver o quanto ela era linda. Porque, né, a visão que ela tem de si mesma é muito ruim, né? Sabe essas coisas que as mulheres fazem pra se sentir bem? Talvez ela devesse fazer também. Mas a professora, que não é nem um pouco idiota e é muito linda, vai confrontar Sue e Tommy no outro dia pra ver por que caralhos o Tommy tá chamando ela pra sair. E aí a Sue fala que na verdade só pediu pro Tommy chamar a Carrie porque ela quer que a Carrie tenha uma boa experiência na vida uma vez, pelo menos. Que boa menina é a nossa Sue, não é mesmo? A professora também não se sente muito satisfeita com isso, mas o que ela pode fazer, né? Nada. E aí o Tommy Ross, como bom chato de galocha que ele é, que não aceita um não como resposta, vai à casa da Carrie, encher o saco dela, pedir pra ela ir pro baile com ele de novo. E aí a mãe da Carrie tá chamando ela e o Tommy diz que se ela não dizer que vai com ele no baile, ele não vai embora. E ela, por livre e espontânea pressão da situação, aceita ir com ele no merda do baile de formatura. Enquanto isso, Chris e Travolta vão a um celeiro matar porquinhos inocentes, porque enquanto ela tava fazendo bola gato, parafuso no carro, aparentemente foi isso que ela pediu pra ele, matar porquinhos. E aí corta pra uma cena do jantar, né, da Carrie comendo com sua mãe esquizoide religiosa. E aí a Carrie reclama que ela tem alergia à torta de maçã, mas a mãe dela fala que ela tem que comer, porque aparentemente alergias são castigos divinos e a gente tem que aceitar isso. E aí a Carrie vai lá, corta esse papo furado da mãe dela falando que queria ir no baile
baile de formatura da escola, né? Mas é claro que a mãe dela não gostou nem um pouco da ideia. Bailes, você sabe o que acontece lá? As pessoas dançam, beijam na boca e fornicam. E aí a Carrie tenta explicar, né, que o Tommy, o rapaz que vai levar ela, é um bom menino, é um bom jovem. Mas aí a mãe da Carrie, psicogélica, esquisita, começa com aquele clássico papo de que todos os homens são horríveis e só pensam em uma coisa, né? O típico tipo de coisa que uma pessoa que levou leitada e ghost fica falando. E aí a mãe da Carrie diz que se ela não mudar de ideia sobre nesse baile, elas vão mudar de cidade e a Carrie nunca mais vai ver o Tommy Ross. Não que ela se importe muito com o Tommy Ross de qualquer jeito, né? Mas ainda assim a Carrie surta e começa a usar os seus poderes, fechando todas as portas e janelas da casa, botando a xereca na mesa e falando que vai de qualquer jeito nesse baile. Aí a mãe da Carrie vai lá e fala que a Carrie tá consumida pelo capeta, que nem o pai dela. Mas na verdade todo mundo sabe, até a Carrie, que o pai dela meteu a gaia na mãe dela. Todo mundo sabe. E vazou com outra mulher pro outro lugar do mundo. Corta a cena e temos aqui essa duplinha da pesada, do barulho, aprontando sua maior vigarice. Colocando balde cheio de sangue de porco em cima do palco da escola. Por que será que eles estão fazendo isso, hein, gente? Em casa, Carrie tá ali preparando o vestido que ela vai ir pro baile. E a mãe dela olha pra cor do vestido e fala que é vermelho. E que vermelho é a cor das vagabundas. O que me deixa muito preocupado com o estado de visão dessa senhora, porque o vestido é claramente rosa. E aí ela também reclama da filha estar mostrando suas almofadas do pecado, também mais conhecido como seios. E aí a mãe da Carrie começa com um papo de que talvez fosse melhor elas queimarem o vestido e rezarem juntas, pedir perdão pelos pecados. Mas ela, percebendo que nenhuma das suas tentativas vai fazer a Carrie mudar de ideia sobre ir nesse baile, ela começa a se bater por causa disso. E aí a Carrie vai lá e pega e usa seus poderes e joga a mãe dela na cama que nem uma lagartixa. Coisa que a mãe dela deve ter adorado, né? Porque muito tempo não faziam isso com ela. Até porque se fizessem, essa velha não seria tão chata assim, hein, galera? E assim que a Carrie bota o pé na rua pra ir no baile, a mãe dela decide que na verdade é hora de restaurar a Inquisição. Talvez matar a própria filha. E chega Carrie e Tommy Ross no rolê, né? E a Carrie aqui tá mais linda do que nunca. Ela nunca foi feia também. Mas aqui, ó, todas as invejosas cobras nojentas, peçonhentas, olhando com recalque pra Carrie. E aí o Tommy e a Carrie, né, eles ficam ali conversando e vai se construindo aquele climinha agradável, sabe? Até que o Tommy chama a Carrie pra dançar. E aí ele vai lá e ensina a Carrie a dançar e já tira o bebê dela de uma vez por todas também. E aí temos a maior sequência de dança da história dos cinemas. Não em duração, né? Mas assim, sentimento que ela faz você sentir. Porque ela vai girando esquizofrenicamente por muito tempo. E tu vai ficando zonzo e cada segundo parece um inferno. Mas no meio dessa psicodelia esquisita, né, dessa gira-gira do caramba, Carrie começa a encher o saco do Tommy perguntando por que ele chamou ela pra ir no baile. E aí o Tommy, né, dá uma resposta super inteligente, que é o tipo de coisa que eu pensaria nessa hora se eu não quisesse responder uma pergunta complicada, que é: vamos só aproveitar o momento, viu, gatinha? Eu tô curtindo. Enquanto isso, a mãe da Carrie tá em casa cortando cenouras, preparando uma deliciosa refeição pra quando a filha chegar do baile. E aí chega a hora da votação do melhor casal do baile, né? A Carrie e o Tommy Ross, numa megalomania esquisita, votam em si mesmos. E aí nesse baile a Chris armou pra Carrie e pro Tommy ganharem o melhor casal do baile, independentemente do verdadeiro resultado, porque ela tinha um plano a ser colocado em ação. E nisso esses dois lindinhos ganham o prêmio de melhor casal e vão subindo em cima do palco enquanto todos aplaudem. Até a Sue tá feliz por eles. É uma boa menina demais, cara. Literalmente o namorado dela tá pegando o outro e ela tá feliz por isso. Pensa numa menina legal. E a Carrie também, ela tá super feliz, gente. Olha que gracinha, né? Pena que a alegria de pobre dura pouco. E aí vemos em câmera lenta uma das cenas mais torturosas de todo o cinema. A piranha da Cris tá só atiçando a cordinha. A nossa querida Sue, boa menina da Silva, tá tentando impedir o desastre. E a professora tá barrando a Sue porque ela acha que a Sue tá surtando de ver o Tommy Ross com a Carrie em cima do palco. E aí o pior acontece. A Cris derrama o sangue de porco em cima da Carrie. E o balde cai na cabeça do Tommy Ross, que instantaneamente desmaia.
E aí todo mundo tá rindo dessa situação. Ou talvez não estejam, mas na cabeça da Carrie eles estão. E é isso que importa. E aí a Narizinho surta de vez e tranca as portas do baile inteiro e explode todas as luzes. Carrie usa de seus poderes telecinéticos pra pegar na mangueira, lá ele, e tentar encharcar o local, né? Qualquer um que estiver perto de aparelhos eletrônicos vai morrer eletrocutado mesmo. E aqui temos o assassinato mais triste do filme. Carrie pegando um pedaço de madeira e arremessando na professora que só tentou ajudar ela desde o começo do filme. Esmagando seus órgãos internos de maneira brutal. Acabou pro beta. E ela também mata aquele professor de literatura meio cuzão de uma forma muito legal. Taca ele perto de um dispositivo eletrônico, ele eletrocuta e começa um incêndio na escola inteira. Depois de fazer churrasco de criança, Carrie anda tranquilamente pelas ruas. Chris e Travolta tentam passar por cima dela com um carro. Nem depois de acabarem com a melhor noite da vida dela, esses dois deixam ela em paz. Mas logo, logo eles vão estar em paz também. Paz eterna. E aí, antes de ser atropelada, Carrie pega com seus poderes e arremessa o carro de Travolta e Chris de uma forma incrível. O carro sai girando, queimando, explode de uma forma tão legal que só a realidade poderia nos proporcionar. É lindo demais quando o filme tem orçamento pra, sei lá, explodir um carro. E aí a Carrie chega em casa depois desse dia horroroso e vê a casa decorada cheia de velas. O tipo de decoração que sua mente mais esquizofrênica do mundo poderia pensar. E aí temos mais uma cena de banho da menina Carrie. Mais uma vez envolvendo sangue, né? Dessa vez sangue de adolescente, não de menstruação, mas tudo bem. Nessa altura do campeonato eu acho que o de Palma só é meio tarado mesmo, né? Gosta de ver meninas tomando banho. E aí a Carrie vai lá, encontra sua mãe e busca um pouco de conforto, né? Mas a velha volta com seus papos esquisitos, né? Aquele papo de que ela devia ter se quando trepou pela primeira vez, que o hálito de uísque do marido dela, do ex-marido dela, era uma delícia. Que ela também devia ter matado a Carrie no dia que ela nasceu, porque ela é fruto do pecado. Esse daí é o starter pack de merda que a pessoa começa a falar quando vira crente. É uma loucura. E aí a Carrie e a mãe dela começam a rezar pela última vez. Porque a mãe da Carrie pega uma faca e esfaqueia a própria filha nas costas. Carrie cai da escada, ainda viva, e começa a ser perseguida pela própria mãe, que faz um sinal da cruz com a faca. E aí a Carrie tenta fugir, mas as portas estão trancadas. E aí ela vai lá, né, a mãe dela chegando perto, ela pega umas facas com seus poderes de X-Men e arremessa na própria mãe. É uma loucura. E aí a mãe da Carrie começa a gemer e orgasmar. Porque aparentemente aquelas facas são as primeiras coisas que a penetram em anos. Hippie esquizogélica, que morreu de uma forma simbólica, crucificada igual a figura daquele Jesus Cristo bizarrão. E é claro que as coisas sempre podem piorar, né? Enquanto a Carrie abraça o cadáver da própria mãe, a casa começa do nada a desmoronar. E aí a Carrie se arrasta com a mãe pro quartinho, né, pra tentar se proteger. Mas a mãe já tá morta. Mas nessa cena tem um erro técnico que somente os mais autistas cinéfilos conseguiriam perceber. Se a mãe da Carrie tava morta, por que ela tá mexendo os pezinhos pra entrar no quartinho aqui? A única explicação lógica que você poderia me dar é que a Carrie tava mexendo os pés da mãe com seus poderes psíquicos. Mas isso também não faria muito sentido, né? Porque se a Carrie pode usar dos seus poderes, ela podia só fazer a mãe dela levitar e entrar no quarto de uma maneira muito mais simples, sem ter que ficar carregando, sem ter que ficar perdendo tempo com isso. Ou a gente pode também usar a explicação mais realista, né? Às vezes uma atriz só não tinha força pra carregar a outra e precisou de uma ajuda, né? Numa cena que talvez não pudesse ser gravada 2 vezes. E nisso a casa inteira começa a desmoronar e queimar. E Carrie morre abraçada com sua mãe no cantinho do pensamento, com a imagem de Jesus Cristo mais bizarra de todos os tempos, olhando pra nós, telespectadores. Pensa num filme que odeia a própria protagonista. E aí corta a cena e descobrimos que Sue Gente Boa Arantes da Silva Jr. sobreviveu ao atentado de Carrie na escola. Mas que ela tá muito traumatizada depois de ver todo mundo morrer. E por isso ela dorme o dia inteiro. E nisso corta pra Sue indo visitar o túmulo da Carrie. Vale ressaltar aqui que nessa cena tem um detalhe interessante. Os carros no fundo estão andando em marcha ré, dando uma ilusão de que tudo aquilo na verdade seria
um sonho? E na verdade agora o túmulo da Carrie é a ruína da sua antiga casa, que tá à venda, porque o capitalismo capitaliza até túmulos. E nem depois de morta a coitada teve paz, as pessoas continuam denegrindo a imagem dela. E aí a Sue vai entregar umas flores no túmulo da Carrie, uma forma de demonstrar seus sentimentos, até que um braço sujo de sangue de porco e de adolescente surge do solo, prontinho pra puxar a Sue pro inferno. E aí ela acorda desse pesadelo gritando de desespero no próprio quarto, sendo tranquilizada por sua mãe. E vemos ali uma Annabelle no canto do quarto, um easter egg pra deixar os nerdolas malucos. E aí o filme acaba. É só isso mesmo. O que dizer desse filme? Ele é uma historinha muito divertida. Você sente que tá vendo ali um daqueles filmes anos 70, assim, que bate aquela nostalgia, sabe? Um sentimento de, nossa, eu não vivi isso, mas eu poderia ter vivido, sabe? Um sentimento meio bom. Hoje em dia temos várias coisas que provavelmente se inspiraram em Carrie a Estranha, tipo Stranger Things. É um bom filme, cara. É muito fofinho, vale a pena ver, é bem divertido, gostei bastante de ver. Provavelmente vou rever no futuro com alguma mulher, né, pra betar. Bem feito, boa produção, bons atores, bons efeitos especiais, os personagens que precisavam morrer morrem, menos a Carrie, né? Que pena. Talvez seja um nota ou 7, 7,5, 8, por aí. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo e